Todo mundo sabe que o Deadpool tem o fator de cura mais apelão da Marvel. Mas pouca gente sabe que esse poder existe no nosso mundo e tem algumas diferenças ali pro do Wolverine. Fica comigo que você vai saber certinho como funcionam os poderes do Deadpool baseado no livro Marvel's Anatomy e mais um monte de curiosidades reais do nosso mundo agora. Eu sou o Igor e a galera pensa que o Deadpool só se regenera. Mas, apesar disso ser a característica principal dele, não é só isso não. O Wade vem com um pacote básico de super-herói, com uma força um tanto maior que o ser humano normal, senão ele não conseguiria nem segurar o coice daquelas armas que ele usa. E também com reflexos e velocidade bem alta, porque senão ele não conseguiria cortar uma bala com a espada. É praticamente impossível matar o Deadpool. Mas sem esse pacote básico de força e velocidade, ele também não conseguiria fazer nada em outros heróis. Imagina uma pessoa normal tentando dar uma espadada no Hulk. Você não ia passar nem na pele, meu irmão. De tudo isso, vamos pro fator de cura, que pode até parecer uma coisa muito fictícia. Mas não é não. Existem muitos tipos de animais diferentes no nosso mundo que conseguem regenerar olho, órgão interno, braço, umas coisas bem bizarras. Ai, você é tão normal, por que o ser humano não faz isso? Ótima pergunta. O nosso corpo não consegue se regenerar porque ele meio que toma o caminho mais fácil. Quando a gente sofre uma lesão, o corpo manda um monte de tipos de células diferentes para consertar aquele pedaço ali que tá machucado. Nesse processo, o corpo tá querendo evitar que você tenha uma infecção, hemorragia. E isso é bom, mano. Ele tá focado em não deixar você morrer. Mas, por outro lado, é ruim porque ele impede que a gente evolua e tenha a capacidade de regenerar o membro inteiro. E por esse motivo, falta um monte de coisa no nosso corpo, no ser humano em si, para conseguir regenerar um membro todo. Por exemplo, a gente tem uma quantidade muito pequena de célula-tronco, que seria a célula que vira qualquer parte do corpo para começar a reconstruir um órgão. O nosso cérebro não tem nem a capacidade de enviar um comando para as células fazerem isso. Então tá muito longe da nossa realidade. Só que o Deadpool, diferente da gente, passou por experimentos que foram inspirados no fator de cura do Wolverine. Ele comprova exatamente isso no Marvel's Anatomy, se liga. Claro, o fator de cura do Deadpool pode consertá-lo novamente depois que ele for cortado em pedacinhos. Mas seu poder mais importante não foi roubado de um canadense peludo. Filha da mãe faz uma gracinha ainda, né? Eu expliquei o fator de cura do Wolverine em outro vídeo. Só que a diferença é que a do Deadpool é a 2.0. Melhorada, mais rápida, mais forte. Tanto que ele já lutou e tomou um ataque de todos os Vingadores ao mesmo tempo e ainda levantou pra continuar a briga. Ele também já virou pó e continuou se regenerando, como se não tivesse perdido um dedinho. Perdeu a cabeça uma pá de vez, virou namorado da morte. O Deadpool tem vários feitos bizarros com esse poder de regeneração. E pra isso dar certo no nosso mundo, a gente tem que juntar pequenas diferenças de tudo que a gente sabe de animais diferentes. Vamos lá, o corpo do Deadpool tem células especializadas igual ao nosso. Os neurônios são diferentes de células musculares, por exemplo. Quando o Wade perde um braço, as células especializadas que estão na beira do lugar se tornam menos especializadas, virando quase uma célula-tronco, e aí se juntam e formam uma coisa que chama blastema. E esse blastema pode virar qualquer parte do nosso corpo, orelha, dedo, coração, músculo, o que o Deadpool estiver precisando naquela hora. As lagartixas, ou essa salamandra bonitinha que tá aparecendo aqui na tela, fazem exatamente isso. A única diferença é que o fator de cura do Deadpool é muito mais rápido. Esse método que eu acabei de falar é bom, o mesmo do Wolverine, só que o Deadpool ainda precisa de um algo a mais. Tipo você quando clica no like. Me peguei de surpresa, eu tô começando agora, então galera, por favor, me ajuda. Eu tenho pouca visualização. Então, se você que tá me vendo agora não der um like, fica difícil de continuar trazendo vídeo. Então, eu necessito de você. Me ajuda aí, por favor. Voltando, esse algo a mais que o Deadpool precisa é ter uma quantidade bem grande de célula-tronco concentrada em um lugar do corpo, igual as estrelas do mar. Se alguém arrancar o braço de uma estrela do mar, o corpo dela vai enviar um monte de célula-tronco desse disco central e reconstruir o braço. Se você ir lá e cortar esse disco central no meio, simplesmente vai nascer dois Patrick. E pode acreditar, já aconteceu uma coisa bem parecida com o Deadpool. Teve uma vez nos quadrinhos que uma doida ficou viciadaça no Deadpool e começou a ir nos lugares onde ele lutava e pegar as partes do corpo dele que tava sobrando e guardar na geladeira. Quando essas peças saíram do frio, o fator de cura ativou. Essas peças começaram a se juntar e crescer mais e formaram outro Deadpool inteiro, o Evil Deadpool. Só esses dois tipos de fator de cura juntos já fariam o Deadpool um absurdo de apelão. Mas respeita o mercenário tagarela, mano! Também tem células-tronco pluripotentes. Falando em linguagem de pessoa normal, é como se fosse uma célula-tronco 2.0, que as planárias têm. Aí você me pergunta, Igor, por que o Deadpool com tanto poder não regenera aquela cara feia dele e o câncer? Aí eu te respondo. Olha o que o Marvel's Anatomy tá falando.
Apesar de suas poderosas habilidades de cura, a pele do Deadpool permanece coberta de adesivos e queloides, associados a cicatrizes graves. Existiram machucados e doenças que vieram antes do fator de cura, igual o câncer. Então esse poder meio que assimilou tudo isso como se fosse parte do corpo do Deadpool. O fator de cura simplesmente não deixa o Deadpool e o câncer morrer. E esse é um dos motivos para ele ser louco. É sério. O câncer fica consumindo o cérebro dele. E aí o fator de cura vai e regenera tudo, mas também não mata o câncer. Isso vira um ciclo vicioso muito louco que faz os neurônios do Deadpool estar em constante regeneração, fazendo ele ir aos poucos esquecendo de todo mundo que tá ao redor dele. Se liga, o Marvel's Anatomy também deixa essa parte muito triste e claro. Os neurônios verificados no cérebro do Deadpool são regenerados e substituídos, mas as novas conexões sinápticas formadas podem resultar em memórias obscurecidas e processos de pensamento alterados. E isso eu tô falando só do câncer, né? O livro também fala de fatores externos, que mesmo depois da regeneração, ainda prejudicam a cabeça dele. Se liga nesse pedaço aqui. Deadpool pode se recuperar de um enorme trauma cerebral, mas não ser um impacto óbvio em sua saúde mental. E aqui tem um detalhe muito legal. É uma coisa muito rara o cérebro do Wolverine sofrer um dano direto, por causa daquela armadura que ele chama de crânio de adamante. E se o Wolverine não tivesse essa armadura, ele provavelmente seria doidão, igual o Deadpool. E assim, a Marvel é tão detalhista no fator de cura do Deadpool que a gente consegue fazer um compilado de várias partes que são muito interessantes e coerentes. O Deadpool demora muito pra ficar cansado, porque mesmo que ele perca energia, carboidrato, líquido, o corpo dele repõe tudo isso com o fator de cura. Mesmo ele fazendo o corpo inteiro dele igual uma fênix, a Marvel ainda deixa claro que o Deadpool sente dor, o que é totalmente coerente, porque se os bichinhos que eu falei perderem um membro, vai doer do mesmo jeito, eles vão regenerar, mas vai doer. O Wade não consegue nem ficar bêbado, mano, porque o álcool reduz a atividade cerebral, e como a cabeça dele tá sempre com os neurônios sendo quebrado e retornando, sendo quebrado e retornando, é como se não tivesse acontecendo nada quando ele bebe. Foi mostrado uma vez nos quadrinhos que o Deadpool prefere recolocar os órgãos do que fazer ele crescer inteiro. Então se cair um braço no chão, ele pega ali, cola e já era. E isso não existe no nosso mundo. Só que lembra que o nosso corpo de humano prefere o caminho sempre mais rápido? Então é uma coisa lógica o corpo dele preferir isso, porque gasta menos energia, tempo, célula. É só pegar ali e colar, velho. A única coisa incoerente nessa história toda de regeneração do Deadpool é que ele precisaria comer, beber água, sei lá, repor energia e massa de algum jeito quando ele perde um meio. Porque imagina, você vai lá e corta o Deadpool no meio. Ele vai perder um puta peso. Da onde ele tira essa quantidade de célula pra ficar repondo isso toda hora? Deveria ser da comida. Só se, sei lá, ele fizer uma fotossíntese ali do sol em uma planta. Seria muito bom ele ter o poder da flor, mas aqui eu tô inventando já, tô delirando. No próprio Marvel's Anatomy tem pouca coisa explicando como que funcionam os poderes do Deadpool, que é diferente do Wolverine, que tem texto, mais texto, mais texto, que eu, não por acaso, fiz um vídeo aqui. Dá uma olhada que esse está bem da hora. Tirando isso, desculpa os gritos e qualquer coisa aí, galera. Valeu, até a próxima.